Fala galera, Amigo torcedor vascaíno, mais uma semana começa no Vasco da Gama. Fala galera, estamos passando aqui para gravar mais um vídeo e aproveita e deixa o like. Se inscreva no canal para você não perder nada, ativa o sininho e ativa para todas as notificações e deixa o like. Vamos chegar a 50 inscritos do canal para fazer o live stream. E já começa naquele pique, né, amigo torcedor? Clima lá no alto após uma vitória importantíssima do Vasco neste último sábado contra o São Paulo dentro de São Januário, mas amanhã já tem mais. Amanhã o Vasco entra novamente em campo, dessa vez contra o Paysandu pela Copa do Brasil. Domingo que vem tem Vasco da Gama e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. É maratona de jogos. E enquanto isso, Renato Portaluppi teve uma atitude surpreendente. Uma atitude que Passando todo no canal mundo que é torcedor do Vasco. É claro, eu vou trazer isso aqui a você, uma grande postura hoje dentro do vestiário do nosso Vascão e além dessas muitas outras novidades, um novo momento, tá? Uma nova cabeça. O Vasco olhando mais para a parte de cima do que para a parte de baixo. Podemos até falar que acabou a bagunça no Vasco. Enfim, fique ligado, fique atento, pois este seu Acorda Vascão chega bastante agitado nesta sua manhã de segunda-feira. Mas, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, amigo torcedor vascaíno. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E temos também o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show? Vamos embora então, amigo torcedor, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Quero começar, primeiramente, com essa imagem que está aparecendo aí a você. Para quem acompanha o nosso canal sabe que eu sempre começo a semana, né, com a imagem da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, pois é logo após o término de mais uma rodada e ontem foi finalizada, né, a rodada de número 12, a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, rodada em que o nosso Vascão venceu e subiu 3 posições. O Vasco iniciou a rodada na 13ª colocação, fecha a rodada na 10ª posição do Campeonato Brasileiro, né? Abrindo 4 pontos de distância do Z4 e ficando, né, 4 também do G4. Então o Vasco hoje é uma equipe que está bem no meio, né, da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. 4 do Z4 e 4 também do G4 da zona de classificação para a Copa Libertadores. O Vasco tem, né, no próximo final de semana, deixando de lado essa partida de amanhã contra o Paysandu, o Vasco tem pelo Campeonato Brasileiro no domingo a equipe do Corinthians dentro da Neoquímica Arena, o Corinthians que está muito mal das pernas e olha, que coisa boa, tá aparecendo a tabela para vocês. É oportunidade, cara, vem na mão, tá na mão do Vasco. Eu acho que não haveria jogo melhor para enfrentar os caras do que esse. Na mão do Vasco da Gama, de empurrar o Corinthians de vez para dentro da zona do rebaixamento. De vez, empurrar, jogar eles lá para baixo na tabela de classificação. O Corinthians tem 12. O Vasco vencendo o Corinthians vai a 19 e deixa o Corinthians dentro do Z4. Além do Corinthians, empurra também o técnico Fernando Diniz lá para dentro da zona do rebaixamento. O Corinthians, ele nos últimos jogos, tá? Para você ter noção de como está o Corinthians hoje. Dos últimos 9 jogos, o Corinthians tem 6 empates e 3 derrotas.
de Campeonato Brasileiro. Nos últimos 9 jogos de Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem 3 derrotas e 6 empates. O Corinthians não é um bicho-papão, está longe de ser de fato um bicho-papão, mas contra o Vasco é um histórico bem positivo do lado dos caras e bem positivo e bem negativo do nosso lado. Então é a hora do Vasco quebrar esse tabu. É a hora do Vasco, depois de exatamente 19 anos, voltar a vencer o Corinthians em São Paulo. A última vez que o Vasco venceu o Corinthians em território paulista foi em 2007. Então, chegou a hora, né? Até porque, do outro lado, vou ser sincero, tem um técnico bem limitado. Os últimos 4 jogos do Diniz são 2 vitórias e 2 empates. O Diniz que venceu 2 jogos pela Libertadores, mas ainda não sabe o que é vencer com o Corinthians em Campeonato Brasileiro. Empatou com o Palmeiras em São Paulo e empatou também com o Vitória dentro do Barradão, na Bahia, né? Com relação a essa partida, inclusive, entre Vasco da Gama e Corinthians, esse jogo não vai acontecer na casa do Corinthians, na Neoquímica Arena, por conta de uma punição. Ainda não se sabe onde vai ser a partida, mas o Corinthians terá o apoio, pelo menos, da sua torcida neste jogo. E se do outro lado tem o Diniz, eu quero mais saber de Renato Gaúcho, porque o Renato é um técnico que já chegou com tudo, inclusive olhando até o Campeonato Brasileiro. Para uso de comparação, o Diniz, nos seus primeiros 10 jogos à frente do Vasco, ele teve 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. O Diniz, nos seus primeiros 10 jogos à frente do Vasco, teve um aproveitamento de 36%. O Diniz estreia num jogo pela Sul-Americana contra o Lanús lá na Argentina, perde esse jogo ou empata. Depois de mais alguns dias de trabalho que ele teve por conta de uma data FIFA, o Vasco teve uma sequência de 5 jogos seguidos no Rio de Janeiro. Aí o Vasco vence Fortaleza e o Melgar em São Januário, 2 partidas, mas aí logo em seguida perde para o Fluminense Bragantino e empata com o Operário pela Copa do Brasil e acaba avançando de fase na partida nas penalidades máximas. Além disso, também o Vasco naquela ocasião vence o São Paulo fora de casa, aí veio uma paralisação e o Vasco empata com o Grêmio, mas logo, aliás, agora, né? Não é, aí naquela época perde para Botafogo e Independente Del Valle. Então, em 10 jogos, Diniz teve 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Enquanto isso, Renato, em 10 jogos, teve 4 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Se o aproveitamento do Diniz foi de 36%, o de Renato é de 53%. Sendo que o Renato poupou o Vasco nos 2 jogos de Sul-Americana. Se não tivesse poupado, talvez o Vasco poderia ganhar sem nenhuma dificuldade, tanto o Barraca Central quanto também do Audax Italiano. Mas o objetivo do Vasco é brasileiro e está se preparando para o jogo lá do final de semana. Mas amanhã também tem Copa do Brasil. É pensamento grande, é vencer jogo após jogo. E essas palavras foram do próprio Renato Gaúcho. Olha, amigo, palavras de arrepiar no vestiário do Vasco da Gama, logo após a vitória do Vasco contra o São Paulo dentro do Caldeirão. Se liga aí só nas imagens de Renato Portaluppi. É louco, velho.